Olá, sejam bem-vindos. Está no ar o programa SHTV. No programa de hoje, nós vamos entrevistar Francisco Calazans Lacerda. Ele é presidente do Sintoresp e vai falar sobre a taxa de serviço. A taxa de serviço que em Brasília saiu da Comissão de Cidadania e Justiça e foi para o Senado Federal. Dentro deste caminho, presidente Calazans, o que mudou de há 2 anos atrás até os dias de hoje? Bom, quero cumprimentar aí os seus telespectadores. Bom, o que precisa ser esclarecido para os companheiros de São Paulo, o pessoal que trabalha em restaurante, em hotéis, é que a taxa de serviço é um projeto, vários projetos já passaram no Congresso Nacional, não vingaram, porque o setor patronal não deixa passar. Há um projeto agora do deputado Gilmar Machado, que passou na Câmara dos Deputados e agora está no Senado. Mas está recebendo carga violenta do setor patronal para não deixar aprovar. Bom, o que há é o seguinte: nós temos que entender que a legislação nossa, como está a CLT, ela prevê no artigo 457 que a gorjeta integra a remuneração para todos os efeitos legais. Ou seja, ela tem que ser somada ao salário fixo, que é o piso da categoria no mínimo, e aí o resultado dessa soma é levado em conta para efeito de recolhimento do fundo de garantia, recolhimento da Previdência Social, pagamento de férias, 13º salários, etc. Todos os efeitos legais, como diz a CLT. Só que a lei não obriga a empresa a cobrar a taxa de serviço. A lei não obriga. O que a lei diz é o seguinte: se cobrar, tem que se submeter à lei. Ou seja, tem que levar em conta para os efeitos de pagamento para o contrato de trabalho no seu todo. Os encargos sociais. Os encargos sociais. As empresas alegam que o ônus da gorjeta é insuportável. E nós sabemos que, de fato, a gorjeta ela acaba sendo uma parcela maior do que o próprio o piso salarial da classe. Nós sabemos que tem restaurantes onde os companheiros têm um ganho de gorjeta razoável, né? E então o encargo de fato exige. Então, com isso, com o passar do tempo, nós fomos admitindo aqui no sindicato que houvesse um desconto da arrecadação para ajudar a empresa a suportar os encargos. Para com isso, o trabalhador, o garçom, aquele que beneficiário da gorjeta, né? O garçom no restaurante, os recepcionistas, arrumadeiras, e etc., nos hotéis, tivesse uma aposentadoria melhor, porque se a gorjeta não integrar a remuneração, não for somada, o companheiro vai, embora ganhando bem, não é? Ganhando relativamente bem, né? No momento, ele se aposenta com um salário, um benefício irrisório. Isso é muito ruim. É um problema social que a gente tem tentado resolver para fazer com que os trabalhadores tenham uma melhor aposentadoria. Mas o que precisa ser explicado é que a lei não obriga a cobrança da taxa de serviço. A lei não obriga a empresa a cobrar. Se eu me estabelecer com um restaurante hoje, eu posso não querer que o costume da gorjeta no meu restaurante. É evidente que se eu fizer isso, eu vou ter que pagar um salário muito maior para os meus funcionários. Mas eu posso optar por isso. Eu pago melhor, mas não quero gorjeta aqui no meu estabelecimento. E, de fato, a lei não obriga, nem poderia, né? Seria inconstitucional se a lei obrigar. Você tem que cobrar a taxa. Isso não existe. O projeto de lei, se aprovado, ele também não vai obrigar a empresa a cobrar. O projeto de lei, o que ele vai é impor à empresa o dever de recolher sob pena de ela responder, então, com multa.
O que o projeto faz, na verdade, é regulamentar o artigo 457, que prevê a inclusão da gorjeta para os efeitos legais. E esse projeto vai o quê? Vai dizer, olha, admite-se uma retenção de um valor, né, de 20%, para que a empresa possa arcar com as despesas, né, mas o projeto não vai obrigar a empresa a cobrar. Isso que eu falei aqui de montar um restaurante novo e não querer a cobrança da gorjeta, também vai acontecer na vigência do projeto. Isso precisa ficar claro. Agora, o que está havendo é que as empresas, então nós temos principalmente em Minas, isso está forte. Aqui em São Paulo também tem uma comissão, já há uma comissão da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo, dialogando da qual eu faço parte, dialogando com uma comissão da Senitur, que é a Confederação de Turismo e Hospitalidade, que é presidida por Nelson de Abreu, que é o presidente do Sindicato de São Paulo, dos patrões. E eu faço parte da comissão do lado dos trabalhadores, né, na condição de diretor da Contrato e também do presidente do sindicato do Sintoresp. Quais são os estados presidentes que compõem aí essa comissão? Muito bem. Essa comissão, a Contrato escolheu, dentre os elementos da sua diretoria, aqueles que têm afinidade com o fenômeno gorjeta, ou seja, principalmente o pessoal da hotelaria. Então, escolheu a mim, né? Calazans. Então sou eu, o Ramos da Bahia, o Luiz Onofre, da região Nordeste toda do Ceará, e o Roosevelt, é o presidente da Federação dos Trabalhadores em Hotéis de Goiás, o Wilson, que é presidente da Federação também do Paraná, não é? De forma que e o Geraldo, que é de Minas Gerais. Então, essa comissão que está discutindo esse assunto. Então, há uma preocupação muito grande do nosso lado, porque os patrões, eles estão ameaçando que podem chegar a não cobrar mais gorjeta nos restaurantes, proibir a cobrança da gorjeta, eles próprios, e não permitir a cobrança, ou então optarem pelos self-service, eliminando, inclusive, a função de garçom, né? Então, isso realmente nos deixa muito preocupados. E nós estamos buscando uma solução para o problema. Há uma discussão no sentido de se modificar a lei para que as empresas possam suportar aí, então, o ônus. E, nesse caso, nós estamos analisando. Tivemos uma reunião ontem sobre esse assunto e nós vamos agora fazer uma reunião específica nossa, uma comissão de todos esses companheiros e sob a presidência do presidente da Contrato, que é o Moacir, né, Roberto, para a gente analisar uma situação em que se busca fazer com que o trabalhador receba, não sofra, não saia esse desconto porque está havendo acordos, estão sendo feitos acordos em que se permite a retenção de 35% para atender os encargos da empresa. E o projeto prevê 20%. E então os patrões, eles próprios não estão querendo fazer esse desconto, porque eles foram muito criticados aí pela imprensa e etc. E o que eles querem? Resolver sem que haja o desconto. Então, feitas as contas, nós verificamos que, de fato, se houver um critério diferente do que está na lei, que está no projeto, se a gente chegar a um acordo, né, que a Constituição Federal, inclusive, ampara, se nós fizermos essa convenção interconfederativa, né, a gente pode chegar a um acordo onde para o trabalhador seja melhor.
Mas aí nós temos que cuidar da segurança dele, do trabalhador, através de um sistema de previdência privada. Né? Isso está sendo analisado, porque, de fato, o que nos assusta é essa coisa de não ter mais restaurante tradicional, não ter garçom, é tudo self-service, ou então aqueles restaurantes que forem criados não admitirem mais a gorjeta. Uma coisa é preciso ficar claro, os restaurantes, até para a tranquilidade dos nossos companheiros da categoria, os restaurantes que costumeiramente cobram a taxa de serviço, eles já estão obrigados pela lei a somar o quanto ganha de gorjeta o garçom ao salário fixo para recolher as obrigações com base nessa remuneração, ou seja, a soma do fixo mais o variável. Elas já estão obrigadas. Elas não podem suspender a cobrança simplesmente, porque se suspenderem, eles terão que complementar, ou seja, aquilo que era gorjeta que vinha do consumidor, a empresa tem que desembolsar e pagar. Então, isso é um risco muito grande para a empresa, isso realmente arruinaria a empresa. Nós não queremos isso, mas se a empresa que cobra tradicionalmente a gorjeta suspender a cobrança, os companheiros podem vir ao sindicato e nós vamos entrar com processo fazendo com que elas complementem aquele ganho que ele vinha tendo. Agora, de fato, se uma empresa for criada hoje, foi inaugurada hoje, nem a lei atual e nem o projeto de lei se tornando em lei, obrigará o empregador a cobrar, acrescentar a taxa de serviço na gorjeta. A gorjeta espontânea é sempre permitida porque é impossível evitar uma gorjeta espontânea. Mas aí não é uma soma, não é uma cobrança compulsória, né? E, de qualquer forma, a gorjeta espontânea fica difícil de se provar quanto é, mas ela também integra, porque a lei diz que integra, para todos os efeitos legais, a espontânea. Então, a nossa preocupação está sendo, nós vamos debater isso com muito critério, e o que for melhor, nós vamos ter que fazer aí talvez, se o setor patronal, se houver consenso, fazer uma convenção nacional entre as duas confederações para traçar o critério de cobrança e distribuição da gorjeta. Com isso, se nós chegarmos a esse consenso, nós evitaremos todo esse perigo que está havendo aí de suspender a gorjeta. Presidente, mais alguma coisa que o senhor gostaria de destacar? Bom, só quero dizer aos companheiros da categoria que confiem, saibam que nós estamos debatendo e a conclusão a que chegarmos, com certeza, será o melhor para os companheiros, que é muito melhor do que se eventualmente isso ocorrer aí, essa mudança maluca que os patrões podem querer fazer, né? Mas estamos aqui no sindicato e creio que também posso falar isso dos demais companheiros da comissão. Está todo mundo empenhado em não deixar acontecer essa loucura de suspensão do direito, porque isso é tradicional já, a gorjeta integrou a história da própria hotelaria, né? Então não se pode mudar, mas eles podem não querer cobrar e aí fica ruim para todo mundo. Tá certo, então nós entrevistamos Francisco Calazans Lacerda. Como que é essa pressão? Como que mudar? Na hora do voto. Na hora do voto. Não adianta você reclamar do preço do leite e votar no dono da vaca. Até a próxima.